Capítulo 2. Memórias seguiram Amber pela porta de The Barnes. Aquele fatídico dia, no 16º aniversário de Desmond, quando ela foi forçada a caminhar quilômetros pela floresta até um lugar que ela desejava nunca ter visto. O povo de Desmond havia se reunido em uma grande área perto do rio. Ver as dezenas de estranhos fez Amber se sentir mais segura no começo, mas ela estava terrivelmente errada. Um homem loiro, de 30 e poucos anos, se aproximou dos 3 homens forçando Amber pela floresta. Apesar do senho franzido, ele tinha um rosto agradável e bonito. Ele usava um terno, embora isso parecesse deslocado, considerando onde eles estavam. Amber ainda fixou o olhar aterrorizado nele, silenciosamente procurando por ajuda. Você roubou uma Ana? O homem parou, seu olhar verde examinando seu rosto de perto, antes de ver o aperto forte dos 2 homens tinham nos seus braços. O que é isso, exatamente? Não precisamos de relatório de uma pessoa desaparecida. Isso fará com que a polícia atropele todo o nosso território à procura dela. Aquele que ababou nela antes disse: Nós seguimos 10 até ela. Ele falou com ela. Ela deixou roupas para ele que ela enterrou depois que ele as deixou para trás. Era óbvio que eles fazem isso com frequência. Choque cruzou as feições do homem mais velho, e seu olhar ficou gelado enquanto estudava Amber. Como você conhece Desmond? Ela não tinha certeza de como responder. Ela faria qualquer coisa para proteger Desmond, e ele disse que seu tipo não se misturava com os humanos. Ele deixou claro que a amizade deles era um grande não no mundo dele. Então, ela manteve os lábios firmemente fechados e decidiu que não falaria. Talvez você tenha perdido seu toque, Martin. O homem se aproximou e cheirou o pescoço dela. Ela não tem o cheiro dele. Estamos cientes. Se fosse apenas ele fodendo uma deles, não a teríamos trazido para você, mas não é esse caso. Martin, o idiota que continuou a segurar seu braço dolorosamente, deu de ombros. Nós pensamos que você poderia querer descobrir o que está acontecendo, Alpha Albert. Albert concordou e depois olhou para Amber. Fale agora. Diga-me, qual é a sua associação com Desmond? Eu estava andando na floresta, ela mentiu. Encontrei roupas no chão e uma bolsa. Eu apenas a coloquei dentro da bolsa, pensando que alguém as havia perdido. A estrada está logo ali. Então eu assumi que alguém acidentalmente as deixou. Ela rezou para que a mentira funcionasse e propositadamente estragou o nome. Não conheço ninguém chamado Desmond. Você conhece Desmond? Os olhos do homem mais velho se estreitaram e o rosnado suave veio do fundo da garganta. Eu não, ela negou. Afaste-se dela. A voz de Desmond soou alta, mais um rosnado do que palavras reais. Amber olhou e viu Desmond se aproximando dela. Ele estava com o peito nu e os pés descalços, vestido apenas jeans. Seu corpo inteiro estava apertado com fúria óbvia. O idiota que a segurava ofegou e a soltou, recuando rapidamente, apesar de Desmond ser apenas um adolescente. Em segundos, Desmond a agarrou e a empurrou para trás dele. Ele estendeu a mão e passou um braço em volta dela, segurando Amber nele. Quem é a garota? Ela é minha futura companheira, Alpha. A voz de Desmond era grave e baixa. Ela não é uma ameaça para nós. Ela sabe de mim desde que éramos crianças e nunca traiu minha confiança. Companheira? Albert riu alto, um som áspero que fez o medo brilhar nas espinhas de Amber. Ela é uma ovelha. Desmond rosnou baixo e profundo. Ela é minha. Entendo. O Alfa se moveu o suficiente para espiar Amber além do ombro de Desmond. Você pertence a ele, humana. Ela não podia perder o jeito de que Desmond ficou tenso enquanto todos esperavam sua resposta. Sim, ela sentiu e Desmond visivelmente relaxou. Ela também
uma vez que era óbvio que ela deu a resposta certa. Eu pertenço. Inestimável! O olhar de Albert ficou gelado quando ele fixou sua atenção em Desmond. Você violou as leis da matilha, revelando-se a um deles. Desmond não hesitou ou vacilou. Eu aceitarei meu castigo. O medo tomou conta de Amber e ela agarrou os jeans de Desmond. A última coisa que ela queria era que ele tivesse problemas por causa dela, mas ela simplesmente não sabia como tirá-los dessa bagunça. Sim, você vai. Albert olhou para ela e arqueou uma sobrancelha. Ele leva uma surra com o chicote pelo que fez, a menos que você queira negar a reivindicação dele sobre você. Ele vai levar tantas chicotadas que um humano cairia morto no meio do caminho. O horror tomou conta de Amber e sua boca se abriu. Desmond olhou para ela, os olhos arregalados, como se dissesse para ela ficar calada. Não diga, ele ordenou suavemente. Confie em mim. Ela não queria que ele se machucasse, mas assentiu e abraçou, tornando óbvio que a afirmação de Desmond era válida. Desmond encarou seu alfa mais uma vez. Você a treinou bem para um humano. O alfa riu severamente. Estou me sentindo generoso, já que é seu aniversário. Ele levantou a mão. Milha! Venha à frente. O movimento chamou a atenção de Amber e ela viu uma mulher alta e magra, com 20 e poucos anos, sair da floresta. Choque do corpo nu da mulher fez com que os olhos de Amber se arregalassem. Milha parecia alheia ao fato de não ter nenhuma roupa na frente de todas as outras pessoas. De cabelos escuros e olhos claros, o queixo estava erguido enquanto ela se movia com graça em longas e belas pernas até chegar a eles. Albert captou o olhar atordoado de Amber. Ela é linda, não é? Ela está no cio. E também é minha sobrinha. Eu tinha planejado que Desmond a fodesse e a engravidasse. Você não acha que eles farão lindos filhotes juntos? Filhotes alfas fortes, para tornar nossa matilha mais poderosa. Um rosnado veio de Desmond. Não, obrigada, Alfa. Eu não a quero. Eu não ia perguntar. O outro homem rosnou de volta, a raiva segurando suas características. Mas as coisas mudaram. Milha reclama que não quer um companheiro. Apesar disso, estou lhe oferecendo ela em troca de sua pequena humana. A mulher de cabelos escuros ofegou. Tio, você prometeu que eu poderia... Silêncio! O homem rugiu, suas feições mudaram e seus olhos escureceram. Eu sou o alfa aqui e faço as regras. Sangue entre nós não significa que vou tolerar qualquer pio de você. Será você tomando o chicote em vez de 10. A mulher abaixou a cabeça rapidamente. Claro, minhas desculpas, Alfa. Não, afirmou Desmond com firmeza. Milha não me quer, e tudo o que eu quero é Amber. Você desafiaria a natureza das vezes para forçar isso? Obrigada pela oferta, mas eu escolhi minha companheira. Que assim seja. O homem sorriu friamente, revelando afiados dentes caninos que se estendiam em sua boca. Eu lhe dou permissão para acasalar com ela. Obrigada, Alfa. Ela não vai contar a ninguém sobre nós. Desmond baixou a cabeça para a mulher. Com sua permissão, eu a levarei para casa. Agradecemos imensamente sua bênção em nosso futuro acasalamento quando ela atingir a maturidade. Você fará isso agora. A voz do Alfa se aguçou. Hoje, não terei um humano correndo por aí nos colocando em risco. Ou ela faz parte do nosso bando, ou é muito perigoso permitir que ela saia viva. A cabeça de Desmond se levantou. Seu corpo ficou tenso novamente, mas então ele assentiu. Vou levá-la para casa e fazê-la imediatamente. Não, o homem sorriu. Você fará isso aqui quando todos chegarem. Vai ser feito na frente de todo o bando. Ele apontou para o centro da clareira, bem ali. E de acordo com nossas tradições antigas, você quer acasalar um humano? Ela deve provar para o resto de nós que ela é forte o suficiente para estar sob minha proteção. Pai, uma nova voz soou. Por favor, não faça isso.
O homem mais velho rosnou, encarando o adolescente loiro que se adiantou. Fique fora disso, Jeremia. Eu sei sobre ela há anos. Dou minha palavra, ela não trairá a confiança dele. Eu sou o alfa. A raiva agarrou as características duras de Albert. Você não. Ainda não. Por favor. O loiro mais novo se adiantou para ficar ao lado de Desmond, os dois quase tocando os ombros. Ele é um irmão para mim, e peço isso como um favor pessoal. Permita que ele a leve para casa e faça o acasalamento à sua maneira. Albert tirou o paletó e pegou sua bela camisa, arrancando-a de seu corpo com um movimento rápido. Você quer um favor para ele? Bem. Ele olhou para Desmond. Estou lhe dando uma escolha, já que o meu filho tem um ponto fraco no que te diz respeito. Ou você concorda com a cerimônia de casamento com sua humana aqui, na antiga tradição, ou pode montar milha para ajudá-la a criar um filhote. Você já é maior de idade e espera-se que os alfas reproduzam para o bando. Se você escolher milha, vou permitir que você dê sua humana ao meu filho. Ele pode praticar com uma ovelhinha para cumprir suas próprias obrigações, já que vocês amam tanto os humanos. Vamos ver o quão fraternal vocês dois se sentirão um com o outro, então, sabendo que Jeremia vai foder com ela. Ao entregá-la, você está dizendo a todo no bando que está desistindo de sua reivindicação para sempre. Pessoalmente, vou me certificar disso. Pai, o loiro engasgou. Por favor. Eu falei. Albert rosnou para Desmond, ignorando o filho. Faça sua decisão agora. Amber não tinha certeza do que estava acontecendo, mas sabia que Desmond acasalaria. Seu corpo tremia, e então ele virou a cabeça para encará-la. Ela olhou nos olhos dele e viu pura fúria brilhando neles. Mas então ele encarou o olhar do seu amigo. Proteja ela. Estou dando Amber para você. Parecia que seu coração parou no peito, e no instante seguinte seu coração rugiu nos ouvidos. Choque rasgou através dela, mas com a mesma rapidez e agonia da realidade foi imposta a ela quando Desmond se soltou de seu braço. Jeremia amaldiçoou. Ele agarrou Amber, puxando-a para perto de seu peito e prendendo-a na gaiola de seus braços. Ela lutou contra o loiro musculoso e bonito, mas o aperto dele era como aço. Jeremia rosnou para o pai. Eu não vou esquecer isso. Nem eu, seu pai riu. Isso foi muito melhor do que eu teria imaginado. Muda, e ainda cambaleando por Desmond ter dado a ela a seu amigo, ela olhou incrédula quando ele foi para a mulher nua, agarrou sua mão e quase a arrastou para a floresta escura. Des! Sua boca finalmente funcionou e quando isso aconteceu, ela gritou, Des! Ele continuou andando, nem mesmo olhando para ela, enquanto ele, Milha, desaparecia na floresta. Jeremia amaldiçoou outra vez. Ele disse palavras que nem o padastro dela diria, antes que ele levasse Amber de seus pés, fugindo na direção oposta. Por mais que tentasse, Amber não conseguia se livrar das memórias do passado enquanto atravessava o estacionamento do bar. Suas mãos tremiam quando ela destrancou a porta do carro e abriu. Amos. Ela congelou. Sua coluna endureceu e o som de Desmond atrás dela. Ela não precisou virar a cabeça para saber que ele estava perto. Ela não o ouvira segui-la, mas estava em outro momento e lugar em sua mente, revivendo um pesadelo que desejava que ele a deixasse esquecer. Você não entende o que realmente aconteceu naquele dia. Pelo menos deixe-me explicar, você me deve isso. Amber se virou lentamente para encarar o homem que já amou, mais do que qualquer coisa. Isso é demais para eu lidar agora, e preciso ir. Minha mãe pode estar morrendo quando falamos. Ela se virou e tentou entrar no carro. Ele estendeu a mão, agarrou o braço dela mais uma vez.
Dê-me alguns minutos para explicar o que aconteceu para que você realmente entenda. Não. Ela se recusou a olhar para ele e puxou seu braço, mas ele não a soltou. Me desculpe, mas eu tenho que ir. Droga! Seu tom se transformou em rosnado. Você vai me ouvir. Amber ofegou quando ele girou e a prendeu na porta dos passageiros. Ele afastou os pés descalços para diminuir a altura e segurou os braços dela com as mãos grandes. Ela levantou o olhar enquanto ele rosnou suavemente. O rosto dele mudou, e por mais que ela acreditasse em suas memórias, ver as feições dele mudarem para uma aparência mais animalesca assustou. Ela não se lembrava dele parecer tão aterrorizante quando ele fazia isso na adolescência. Você está perdendo o rosto dessa. Eu não dou a mínima. Ele soltou os braços dela e, em vez disso, colocou as mãos contra o carro, em ambos os lados dela, para manter Amber presa. Você pertence a mim, e seu lugar é comigo. Você me entregou, lembra? Você desistiu desse direito. Você quebrou a promessa. Não eu. Agora me solte. Suas mandíbulas pareceu se alongar e dentes afiados cresceram, o suficiente para serem extremamente perceptíveis. O nível de terror de Amber subiu alto e ela empurrou contra o carro, mas não havia lugar para ir. Não me olhe dessa maneira, eu nunca machucaria você. Isso é mentira, ela lembrou, você já me machucou. Seu focinho caiu e ele fechou os olhos. Ele respirou fundo e lentamente, depois olhou para ela novamente. Ela olhou abertamente para as feições dele. Um fino brilho de cabelo preto cobria todo o rosto, e ele parecia algo saído de um filme de terror, meio humano, meio lobisomem. Eu queria que você me visse dessa maneira, para entender por que não conseguia acasalar com você naquela noite. Você se lembra do que aquele bastardo disse? Ele exigiu que eu acasalasse você no meio da clareira, na frente de todo o meu povo. Você nem sabe em que consiste o acasalamento, sabe? Não é como um casamento humano, Amos. Um sentimento desconfortável fez franzir a testa. Na época, eu não sabia o que esperar, mas tive muito tempo para pensar sobre isso. Ele queria que fizéssemos sexo na frente de todos, certo? Sim. Por dentro, Amber estremeceu. Teria sido realmente estranho e horrível perder minha virgindade na frente de uma multidão, mas não poderia ter sobrevivido de alguma forma com você. Se você pensa que me poupar deste trauma me machucou menos do que você fodendo com alguém depois de me empurrar para seu amigo, pense novamente. Posso sair agora? Desmond se inclinou, olhou nos olhos dela. Ele exigiu que eu acasalasse você da maneira tradicional. Olhe para mim. Ela o fez, incapaz de parar de encarar seus traços transformados. Então, você parece assustador, mas às vezes perdia a cara quando ficava bravo, e eu não tinha medo de você. Olhe para o meu corpo, anjo. Ela odiava ouvir o nome dele para ela. Isso trazia lembranças dolorosas, e quando eles foram felizes juntos. Ela hesitou e depois voltou a atenção. Cabelos mais grossos cobriam seus braços, cobriam a superfície onde a pele estivera antes, descendo até os pulsos. Ele levantou uma mão, mostrando-lhe as garras, e parecia cruel, que se destacavam a centímetros de suas pontas dos dedos. Amber correu o olhar atordoado deles para o rosto dele novamente. Agora deixe-me compartilhar com você antigas tradições bárbaras do meu povo. A mulher seria despida, deitada de joelhos no meio da clareira, para garantir que todos pudessem testemunhar o acasalamento. Sua voz se tornou um rosnado. O alfa, então, teria que provar a fêmea, fodendo ela primeiro. Enquanto isso acontecia, os parentes do macho o seguravam. Então ele não atacaria o alfa por montar sua mulher. Enfureça um lobisomem macho e é isso que você ganha. Apenas um selvagem fora de si, com ciúmes e fúria. Se ele provasse, o alfa sairia e o macho seria levado para a fêmea para completar o acasalamento.
O cheiro de outro homem em você teria me deixado ainda mais louco. Meu lobo estaria desesperado para livrar você do cheiro dele. Eu teria sido brutal sem querer. É assim que ele queria iniciar você em nosso bando como minha companheira, se você sobrevivesse. Os joelhos de Amber cederam e ela começou a deslizar para o lado do carro. Mas Desmond, de repente, voltou a ser completamente humano. Ele agarrou com as mãos livres e de garras em volta da cintura dela para erguê-la de volta. Ele se inclinou, prendendo-a no carro novamente e sua voz se suavizou. Ele teria estuprado você na minha frente, anjo. E eu teria sido incapaz de detê-lo. Ele provavelmente teria matado você, e mesmo se você tivesse sobrevivido, eu teria ficado realmente louco naquele momento. Eu não estaria na minha pele quando chegasse a você. Ele acariciou seus quadris suavemente, como se precisasse do toque. Eu não teria sido gentil. Eu teria levado você neste estado de meia mudança. Teria sido brutal. E então eu teria mordido você para selar nosso vínculo. Ela viu sinceridade nos olhos dele e seu estômago revirou com as imagens que ele criou. Ele seguiu enquanto deslizava a mão nas costas dela, ainda a esfregando suavemente, como se o pensamento fosse suficiente para fazê-lo tentar acalmá-la. Eu acreditava que você não sobreviveria e eu te amava demais para permitir que alguém a estrupasse. A única maneira de manter você em segurança era entregá-la a Jess. Eu sabia que ele iria protegê-la e colocá-la em segurança sem que ninguém lhe machucasse. Eu não tive escolha. Quem é Jess? Jeremiah. Mas ele atende por Jess agora. Ele mudou de nome depois que seu pai matou a humana que ele amava. Amber encarou o peito dele, incapaz de olhar nos olhos. A imagem que ele pintou foi suficiente para fazê-lo entender. Seu povo está realmente ferrado. Ela nem se sentiu mal ao dizer isso ao olhar para ele. Me deixe ir. Surpresa cintilou em seu rosto bonito. Eu estava protegendo você. Eu os ouvi lá dentro. Você e o Alfa agora, certo? Você está no comando? Lhe deu um aceno agudo. Eu matei Albert pelo que ele fez conosco. Oh, Deus. Ela precisava se afastar dele. Você é um assassino? Foi nisso que você se transformou? Eu o matei e não vou me desculpar por proteger meu povo deste monstro cruel. Minha mãe está morrendo. Por favor, mexa-se. Eu preciso chegar até ela. Amber olhou para ele e implorou. Não tire isso de mim também, Des. Não me machuque dessa maneira, fazendo-me perder o último momento dela. Compreendendo, eu nunca quis tirar nada de você. Desmond se afastou, como se a ação o machucasse fisicamente. Mas eu estou pedindo para você não sair da cidade. Ele deu a ela um olhar intenso, como se estivesse acontecendo que seus comandos fossem obedecidos com um simples olhar de aviso. Nós não terminamos de conversar. Ela abriu a porta assim que ele deu um passo atrás. Suas mãos tremiam quando ela colapsou no carro. As palavras dele soaram ameaçadoras e ela se recusou a olhar para ele enquanto se afastava. Capítulo 3. Amber tomou um gole de café e encarou as irmãs adormecidas. Bea tinha desmaiado no sofá e Katy na namoradeira. A exaustão fez Amber bocejar, mas muitas coisas estavam em sua mente para ela descansar. A mãe delas ficou ali a noite toda e depois morreu tranquilamente em seu sono induzido por drogas logo após o meio-dia. A enfermeira da clínica para pacientes terminais tinha sido incrível, fazendo todas as ligações difíceis. O médico chegou logo depois, declarou a morte e o agente funerário apareceu para levar o corpo da mãe. Amber chorou com as irmãs. Preparou algo para comer e convenceu-as a pelo menos se deitarem desde que ficaram acordadas a noite toda e até a tarde seguinte. Ainda havia arranjos funerários e telefonemas para fazer. Ela olhou para o relógio. Passava das 5.
Então os planos teriam que esperar até amanhã. Pelo menos era uma pequena lista de notificações. Diana, sua mãe, havia queimado muitos postes se casando com seu segundo marido. A maioria da sua família e amigos haviam parado de falar com ela. Ela escolheu um bêbado abusivo sobre as pessoas que se preocupavam com ela. Isso ainda deixava Amber zangada. Sua mãe tinha ficado do lado daquele bastardo contra sua própria filha. Memórias se assombravam de sua infância horrível. Rich se ressentia de estar preso a ela. Ele nunca tentou ser pai de uma criança que não era dele, chamando-a de merda por ter que aguentar o pacote completo. Ela sempre era culpada por tudo e ele gostava de bater, muito. A mãe dela sempre dizia a ela para tentar melhorar, tentar mais, prometendo que ele finalmente se aproximaria dela, mas ele nunca o fez. Amber fugiu depois que aconteceu com Desmond. Ela largou a caneca quando suas mãos começaram a tremer. Ele parecia bem. Parte dela esperava que ele crescesse feio. Mas, principalmente, ela não queria evitá-lo. A sorte não estava ao seu lado. Ela olhou para Cat, preocupada. O que ela estava fazendo saindo com o lobisomem? Amber planejava ter uma longa conversa com a irmã sobre Mare. Parte dela até se sentia responsável. Como a mais velha, ela as decepcionou por não estar perto para cuidar delas e dar-lhe conselhos. Sua lealdade a Desmond e determinação em manter o segredo dele haviam deixado suas irmãs vulneráveis. Memórias de seu casamento vieram a seguir, e ela bufou. Não era como se ela estivesse vivendo uma vida estelar com Jeff e pudesse afirmar ser um bom exemplo no departamento de romance. Ele era egocêntrico, controlador e manipulador. Ela deveria saber que não podia confiar nele, considerando que ele criava mentiras criativas para juízes e júris regularmente para obter vereditos não culpados de seus clientes. Ele era charmoso e ela queria a vida perfeita que ele havia apresentado a ela. Ela tinha uma bela casa, dinheiro e estabilidade que vinha com isso. Amber se levantou, se espreguiçou, antes de passear pela casa em que cresceu. Sempre foram um lixo, mas os anos trouxeram mais negligência. Agora a mãe delas se foi e alguém precisava se impor, especialmente porque Bea não seria legalmente adulta por mais 6 meses. Kat deixou claro que queria cuidar de sua irmã mais nova, mas isso foi antes de Amber descobrir que ela passava em bares e namorava um lobisomem louco. Um calafrio percorreu sua espinha. Decisões precisavam ser tomadas, duras. Por que você está parado olhando o banheiro? O que isso faz para você? Ela girou encarando Katia, encostada na porta do banheiro. Sua irmã bocejou, como se o drama no bar não tivesse acontecido na noite anterior, mas Amber não deixaria que isso a impedisse. Vocês duas deveriam ir para Los Angeles comigo. Poderíamos vender este lugar e vocês duas poderiam dividir o dinheiro do que conseguimos e colocá-la em uma conta poupança. Vou te mandar para a faculdade. Não vou fazer você gastar sua herança com isso. Eu não vou embora. Estou oferecendo segurança real. Aquele cara que você está vendo, Mare, ele é perigoso. Você não sabe nada sobre ele. Katy girou, andando pelo corredor curto. Eu vou dormir. Eu sei. Amber foi atrás dela. Ela agarrou o ombro da irmã e as girou. Ele é um lobisomem, um mau. É o bastante. Ele não é assim normalmente. Você o irritou. Você mereceu. Um lobisomem? É claro que ele exagerou. Kat se libertou. Isso é uma merda básica quando se lida com shifters, Ambers. Agora você está dando desculpas, pintando sua própria pequena fantasia que deixa tudo bem, como mãe fez com Rich.
Quantas noites você passou do lado de fora da floresta, se escondendo ou trancando dentro de seu quarto enquanto ele batia nela? O que te importa? Você saiu. Doeu, mas Amber não podia negar isso. Ele nunca bateu em você ou em Bea. Eu não teria ido se ele tivesse. Você saiu há muito tempo e as coisas mudaram. Mare me protege. Ninguém mais fode comigo. Papai estava me assediando por dinheiro depois que ele nos deixou. E ele me deu um tapa quando eu disse que não tinha nada para dar a ele. Mare o fez parar. Quem te protege de Mare? Ele nunca me machucou. Ele é um lobo. Eles são brincalhões. Mas ele conhece limites. Kat parecia sincera. Depois estreitou os olhos com suspeita. Como você conhece Desmond? Amber desviou o olhar dela. É uma longa história. E você não é de ficar muito tempo, não é, Amber? Quando você vai embora? Hoje? Amanhã? Depois do funeral, mas quero que vocês duas venham comigo desta vez. Eu tenho um apartamento de 3 quartos. Você vai gostar. Há espaço mais que suficiente para nós todos. Passo. Katia entrou em seu quarto. Apenas vá embora, Amber. Amber a seguiu. Quero uma vida melhor para você e prometo que Mer não é. Esta casa vai cair um dia e eu não quero que você esteja dentro dela quando isso acontecer. E quanto a Bea, você não quer uma vida melhor para ela? Ou Mer tem um amigo com o qual você planeja juntá-la? Essa é uma versão de cuidar dela? Qual é o seu plano a longo prazo? Katia encarou. Sobrevivência é o que fazemos. Um dia de cada vez, irmã mais velha. Você não mora mais aqui. Você não tem ideia de como é. E eu estou lhe oferecendo algo melhor. Como você conhece Desmond? Kat repetiu em vez de lidar com a questão maior. Percebendo que a irmã não deixaria passar, Amber admitiu. Eu o conheci quando era pequena. Ele estava correndo na floresta e um carro atingiu. Ele mudou na minha frente e eu o escondi de Rich. Kat sentou na cama como se estivesse pronta para uma história. Isso é contra as regras, deixar os humanos saberem sobre eles. Como você descobriu sobre lobisomens? Consegui um emprego em Hadley. Eles têm um clube de strip. Não me dê esse olhar. Fiz ótimas gorjetas e eles não verificaram meu ID para provar que eu tinha idade suficiente para servir cervejas. Eles apenas se importavam que eu parecesse bem de sutiã e shorts justos. Papai tinha ido embora. Não que ele tenha trazido muito dinheiro, mas não tínhamos nada depois que ele se foi. A única vez que ele passou foi para invadir a casa em busca de mais coisas para vender. Estávamos morrendo de fome e a eletricidade estava prestes a ser cortada. Eu tinha que trabalhar e precisava de mais do que um emprego no fast food pagava. Então, algum idiota se fixou em mim e não aceitou um não como resposta. Ele assustou a merda fora de mim. Acontece que ele era um outro bando chamado Goodwin. Você acha que o grupo Nightwind é ruim? Kate balançou a cabeça. 10 matariam um membro de seu bando por estuprar uma mulher. Mas os Goodwin não têm regras assim. Seus machos apenas pegam o que querem. Eu tive que deixar meu emprego, mas aquele filho da puta veio atrás de mim, me localizou aqui e me encontrou em nossa cidade, enquanto eu estava comprando mantimentos. Corri, cheguei ao meu carro, mas ele me perseguiu em sua caminhonete. Cheguei a cerca de 3 quilômetros da cidade e vi carros estacionados na estrada, à minha frente. Eu pisei nos freios, mas fiquei presa entre eles e aqueles bastardos de sua caminhonete. Eu pensei que minha vida tinha acabado, mas eles me salvaram. Mare, Jess e Jason eram os que bloquearam a estrada. O cara não foi embora, mas ao invés tentou me tirar de meu carro. Todos eles se mexeram e lutaram, matando o bastardo. 10 chegou e me fez prometer nunca contar a ninguém o que havia acontecido ou algo sobre eles mudarem.
Foi uma promessa fácil de fazer. Eles salvaram minha bunda. Comecei a namorar a Mer depois disso. Estou feliz que ele salvou você. Mas Mer realmente é um problema, Katy. Ele mantém meu pai longe e me dá dinheiro quando eu preciso. Não julgue. Sim, mas o que ele está tirando de você em troca? Ele ia te foder naquele bar na frente de todo mundo. Ela encolheu os ombros. Eles se sentem mais confortáveis com sexo e nudez do que nós. Não é grande coisa para eles, e ninguém mais tenta me tocar. Mer os machucaria. Eu pertenço a ele e eles me respeitam isso. Você só pertence a si mesma. Então, Deus é protetor com você porque você o ajudou quando ele foi atropelado por um carro e impediu meu pai de encontrá-lo enquanto ele estava ferido? Amber sabia que Katy estava mudando de assunto novamente, mas ela fez questão de argumentar. Ele costumava me visitar na floresta desde aquele dia. Nós crescemos perto. Doei dizer as palavras. Ele até me pediu para ser sua companheira quando éramos adolescentes, e eu disse que sim. Katy empalideceu. Isso é muito importante para eles, Amber. Não tô de brincadeira. O que aconteceu? Por que você o deixou? Alpha Desmond me assusta um pouco, mas ele come, dorme e sangra pela matilha. Sem mencionar, ele é tão gostoso. Seria bom voltar para casa por ele. Talvez tivesse sido, mas ele partiu meu coração antes que eu pudesse descobrir. Foi quando eu fugi. Me desculpe, eu deixei você e Bea. Eu era jovem e era muita coisa estúpida e egoísta de se fazer. Eu realmente pensei que você ficaria bem, e eu nem tinha certeza se meu pai me aceitaria. Eu pedi carona para Los Angeles e bati na porta do apartamento. Fiquei muito feliz ao descobrir que ele ainda se importava. Que bom para você, ficou infernal por aqui quando a pensão alimentícia do seu pai costumava enviar para piorou de vir. Ele tinha você, então não havia mais cheques. Aposto que você não pensou em como meu pai ficaria chateado por perder esse dinheiro da bebida. Não, eu não, admitiu Amber. Eu era quase uma adulta de qualquer maneira. Sim, bem, não estou surpresa. Não venha aqui e nos diga como viver. Você perdeu isso há muito tempo. Bea e eu ficaremos bem. Mer cuidará disso. Liguei para ele para que ele soubesse que mamãe morreu. Você está melhor sem ele. Venha para Los Angeles comigo. Quando isso não funcionou, Amber implorou. Pelo menos deixe-me levar Bea comigo. Ela não precisa ser exposta a ele. E se ela o irritar e ele fizer o que tentou fazer comigo? Bea é minha irmã, não é sua. Fui eu que fiquei aqui a vida toda, agora sai do meu quarto. Amber estava cansada demais para discutir, então ela girou e saiu, retornando à sala de estar. Sua irmãzinha ainda dormia. De jeito nenhum, ela deixaria Bea nessa cidade com Mer. Cat não estava pensando direito. O cara tinha raiva e problemas espontâneos de crescimento capilar. O som de um motor atraiu-se para a janela da frente e ela puxou a cortina para o lado. Um grande caminhão cinza estacionou em parte no gramado de Mer. Saiu do grande veículo. Merda! Ela caminhou até a porta e abriu. Ela saiu calmamente e encontrou antes que ele subisse à varanda. Quero falar com você. Ele curvou os lábios superior, mas parou de andar. Meu Alfa disse, mãos fora de você. Ainda estou chateado com o que você fez comigo, mas estou disposto a deixar isso para lá. Eu vim por Katy. Você vai acasalar com ela? Foda-se não. Ele não parecia do tipo que se compromete ao longo da vida. Então, ela não estava surpresa. Eu não quero você perto de nenhuma das minhas irmãs. Eu não dou a mínima. Ele deu a volta nela e foi em direção à casa. Katy pertence a mim. Ela pulou e agarrou o braço dele. Depois o soltou quando ele girou rápido demais para um humano e olhou para ela. Quanto dinheiro me custará fazer você deixar Katy em paz? Não sou rica, mas qual
Que tal 5.000? Ele arqueou uma sobrancelha. Eu não vou desistir de Katia. Minha irmã não é de sua propriedade. Você admitiu que ela não é sua companheira. Você ao menos a ama? Ela me diverte e é uma boa na cama. Ela tinha que lhe dar o crédito pela honestidade. 10.000. Você é outra coisa, ele rosnou baixinho. Fique feliz que meu alfa tenha colocado você sob a proteção dele, ou eu simplesmente te mataria. Nunca fique entre mim e algo que é meu. 20. Isso machucaria, mas ela estava disposta a pagar. Ele poderia largar Katia e sua irmã concordaria em sair com ela, tirando Bea da cidade com elas. Ele virou a cabeça, encarando abertamente o carro dela. Que tal aquilo? Você assinaria por mim? Para mim? Ela interiormente se encolheu. Ela amava seu bens. Mas se livrar dele era para salvar suas irmãs não era uma escolha difícil. Sim, passo. Ele sorriu olhando nos olhos dela. Eu só queria ver até onde você iria. Kat me contou tudo sobre sua irmã mais velha. Você a abandonou com seus pais bêbados. Eu chamaria você de puta, mas isso seria um elogio demais. Rich não era meu pai, nossa mãe não bebia quando eu saí. Isso não importa, Kat tem muito ressentimento. Ele se aproximou e sorriu. Você sabe o que isso significa? Que você é um canalha disposto a aproveitar-se dela, adivinhou Amber. Ele riu, nem se dando ao trabalho de negar. Ela gosta de pertencer a mim e sabe que não vou desistir dela. Esse tipo de lealdade e devoção não tem preço. Ele se virou, correu para a varanda e entrou na casa antes de acrescentar. E é sexy. Droga, Amber murmurou, porque ele não era tão estúpido quanto parecia. Ela o seguiu para dentro. Ele não estava na sala e felizmente não havia acordado Bea. Ela continuou a dormir no sofá. Vozes suaves atraíram Amber pelo corredor até o quarto de Katia. Ela parou na porta parcialmente aberta ouvindo. Sem mais desculpas, quero que você se mude de volta comigo. Não posso, Mer, tenho que pensar em Bea. Ela ficará bem sozinha, você pode dar uma olhada nela. A assistente social deveria por toda a minha bunda. Ela já veio aqui meia dúzia de vezes depois de que a clínica foi envolvida por minha mãe. Nós conversamos sobre isso. O Estado estaria tomando a custódia de Bea, já que ela ainda é menor de idade, e venderia a casa para pagar seus cuidados, se eu não morar aqui com ela. Isso é besteira. Vamos vender a casa agora para que eles não possam. E quanto a Bea, ela pode morar em um dos meus quartos de hóspedes. Não acho que seja uma boa ideia, Cat parecia firme. Não confio em alguns dos amigos para não mexer com ela. Você está discutindo comigo? Mer rosnou. Foi muito paciente com você desde que você se mudou para sua casa há um mês. Eu tive que cozinhar minha própria refeição e meu lugar está uma bagunça. Qual o sentido de tê-la se você não faz nada por mim? Hein? Não posso te foder quando eu quero, mas e você não cuida de mim de maneira que deveria. Eu mereço melhor. Eu sei, sinto muito, Mer. Você deveria sentir. Você precisa ser lembrada de que estou no comando. Você ficou muito tagarela desde que ficou aqui. Amber já teve o suficiente. Ela abriu a porta um pouco para espiar, preparada para discutir com o idiota. Em vez disso, ela assistiu Mer agarrar sua irmã beijando. A Katia lutou por um segundo, mas depois ficou mole em seus braços musculosos. Mer rasgou a camisa da irmã, abrindo-a para apalpar o peito. Tire as mãos dela. Amber se lançou para a frente e agarrou por trás. Ele empurrou com força e ela cambaleou para trás, tropeçando em algo que caiu de bunda. Mer torceu a cabeça olhando para ela. Levante-se e saia, ou eu vou machucá-la independente da ordem de Desmond. Você deveria ir, Mer. Kate puxou a blusa. Minha mãe apenas morreu e você está sendo muito cruel. Não aguento isso agora. Mer se voltou contra ela. O que você disse? Apenas saia, Kate fungou. Por favor,
Todos nós precisamos nos acalmar. Você não fala comigo assim. Ele agarrou Kat pela garganta dela e a puxou contra seu corpo. Eu vou te foder até a submissão novamente. Kat lutou usando os punhos para dar um soco no rosto dele. Amber não pensou, querendo proteger sua irmã. Ela o chutou na parte de trás do joelho. Ele fez uma perna ceder por baixo dele e ele caiu em cima dela. Ele não soltou Kat quando caiu. Amber tentou sair debaixo do corpo emaranhado de Mare e da irmã, prendendo-a no implacável piso de madeira. Kat continuou batendo nele e deu alguns bons socos no grande bruto. Ele uivou e rolou. Amber deu uma boa olhada em seu rosto quando ele fez. Sangue estava escorrendo do nariz e do lábio rachado. Ele começou a subir no corpo de Amber, tentando sair do pequeno espaço em que os seus corpos estavam presos. A umidade quente atingiu seu rosto, entrando em sua boca aberta, e o sangue quase a sufocou. Ela torceu a cabeça, apertando os olhos, fechando e empurrou-o. Mas ele não era muito pesado. Ela permaneceu presa embaixo dele até que ele a libertou. Amber rolou de bruços, tentando freneticamente limpar o sangue dela. Ela abriu os olhos a tempo de ver Mare sair do quarto. Foda-se, eu vou te substituir, Kat. Deixe sua irmã babaca cuidar de você a partir de agora. Eu não preciso dessas merda. Eu não estou sendo morto pelo meu alfa por um pedaço de bunda. Não era mais tão bom assim. A porta da frente bateu com força enquanto ele saía da casa. Amber virou a cabeça localizando Kat sentada contra a parede. Kat estava chorando com sangue nas mãos. Você está bem? Eu te odeio. Kat levantou as pernas e se enrolou em uma posição fetal. Por que você não poderia simplesmente nos deixar em paz? Lamento que tenhamos dito que para você voltar para casa. Você estragou tudo. Amber. Bea congelou na porta, olhando abertamente para as duas irmãs. Vocês duas estão sangrando. Devo ligar por 190? Eu estou bem. Amber tentou garantir. Este sangue não é meu. Kat, você está machucada? Eu o perdi. Kat começou a soluçar. Eu o amo. Eu deveria chamar uma ambulância. Bea parecia horrorizada quando se aproximou de Amber e a ajudou a se levantar. Você tem sangue por todo lado. Está no seu cabelo e em todo o seu rosto. Ele provavelmente só te deu uma doença. Você vai precisar de uma injeção ou algo assim. Oh, meu Deus do caralho, Kat fungou. Mare não pode carregar doenças. Apenas saia do meu quarto e me deixe em paz. Amber não tinha certeza do que fazer. Kat começou a soluçar novamente. Bea parecia aterrorizada, confusa e pronta para explodir em lágrimas. Tudo ficará bem. Ela não tinha certeza do que mais dizer para tentar. Nós vamos descobrir tudo. A vida de ninguém está arruinada. Vamos. Bea puxou os braços de Amber. Precisamos lavar esse sangue. Era um bom plano. Amber assentiu e deu alguns passos. Então ela foi atingida por um flash de calor como nunca havia experimentado antes e congelou. Sua pele começou a formigar também, por toda parte. Que diabos? Sinto que estou tendo uma reação alérgica a alguma coisa. O que há de errado? Bea parecia alarmada. Merda, Kat parou de chorar. Você engoliu um pouco do sangue dele? Amber encontrou o olhar cheio de lágrimas de sua irmã. Acho que sim. E ele está com tesão. Porra. Discussões ligam Mare. Kat ficou de pé e enxugou as lágrimas, manchando o sangue no rosto com as mãos. Bea, leve-a para o banho frio. É sede de sangue. Lobos machos podem colocar as mulheres no cio sem engolirem sangue deles o suficiente. O que isso significa? Amber não tinha certeza do que ela queria saber. Você acabou de receber uma dose de hormônios de Mare. Ele está com tesão. Adivinha o que você terá nas próximas horas? Às vezes, ele me dá um pouco de sangue dele se não estou realmente de bom humor. Faz o sexo ser super quente. A menos que você tenha uma irmã mais velha e autoritária que decide enfiar o nariz onde não
foi chamada. Então, isso se chama justiça. Ele nunca vai me levar de volta. Amber ficou parada, tentando absorver as informações. Ela sentia como se estivesse com febre agora e sua pele ainda formigava. Na verdade, estava ficando mais forte. Então ela olhou nos olhos de Bea preocupada. Katia havia dito: lobos do sexo masculino. Amber esperava que sua irmã não tivesse ouvido essa parte, ou apenas assumido que eles estavam falando sobre lobos reais. Ela olhou para Katia. Cuidado com o que você diz. Ela sabe. Katia pegou uma camisa, passando as mãos nela. Depois usou o material para esfregar o rosto. Cala a boca, Katia. Você vai nos causar problemas, advertiu Bea. Katia jogou a camisa para baixo. Ela também sabe. Lobisomens vivem em Hollywood. Adivinha? Quem tem uma história com o Alpha Desmond? Katia apontou para Amber. Parece que ela não apenas nos deixou, mas também fodeu ele. Agora saia do meu quarto. Bea levou Amber para o corredor e para os banheiros. Você não deveria ter voltado aqui se está com problemas com Desmond. Ela ligou o chuveiro, ajustando a temperatura e torceu as mãos. Ele é muito legal e nos ajuda, apesar de sermos humanos, mas eu não quero que ele fique bravo comigo. Você o conhece? Sim. Katia tinha uma cara atrás dela. Então, ela começou a namorar Mel. Ela baixou a voz e aí se aproximou. Desmond me deu seu telefone e me disse para ligar para ele se alguém tentar me machucar. Ele sabe que eu não gosto muito de Mel. Ele também estava preocupado com o fato de alguns lobos com quem Mel anda pudessem me notar, sabe? Ele me disse para ficar longe deles. O calor apareceu em suas bochechas. Eu nunca tive um namorado. Gosto muito de ler e não saio muito. Katia e eu somos polos opostos. E acho que ele percebeu, ou ele pode sentir o cheiro ou algo assim. Suas bochechas ficaram rosadas antes que ela mudar de assunto e perguntar: o que você fez para Desmond ficar bravo com você? Amber começou a se despir. Crescemos juntos e namoramos na adolescência, então ele partiu meu coração e eu fui embora. Não sei se você entende isso, mas não pude ficar aqui para vê-lo estar com outra pessoa. Ele era seu único amor verdadeiro, não era? Deveria ver a dor em seus olhos agora. É porque me sinto miserável. Amber passou por cima da borda da banheira e entrou no chuveiro. A água estava morna, mas ela não parava de tremer, desesperada para alívio ou clímax. Ela brincou. Eu acho que aquele idiota que nossa irmã está namorando me deu piolhos de lobisomens. Bea não riu. Ela mordeu o lábio inferior, parecendo preocupada. Espero que você não se transforme em um deles. Você sabe como eles se transformam em lobisomens? Não. Você ouviu o que Kat disse? É apenas sede de sangue. O que diabos isso significa? Tenho certeza de que ficaria bem. Amber inclinou a cabeça para ela. Ela estendeu a mão para esfregar o rosto, deixando o spray escorrendo por seus longos cabelos loiros, tirando todo o sangue. Um olhar para baixo a fez estremecer. A água vermelha se acumulou ao redor de seus pés. O dreno do banheiro deve ter um pequeno entupimento. Você deveria vir para Los Angeles comigo, Bea. Eu acho que você adoraria lá. Na verdade, moro a poucos quadras de uma grande biblioteca de 3 andares. Você disse que gosta de ler? Ela virou a cabeça para avaliar a reação de Bea. Sua irmãzinha sumira. A porta do banheiro deixada aberta. Amber estremeceu novamente. Era tentador aumentar a água quente, mas quando ela tocou na testa, ela sentiu muito calor. Ótimo, eu estou com febre. Estranhos calafrios quentes e frios assolavam seu corpo enquanto ela lavava os cabelos, e quando ela desligou a água, seus dentes estavam batendo. Ela saiu do chuveiro e secou. Depois foi para seu antigo quarto, que havia sido transformado em quarto de hóspedes.
Ela deixou a cama e se enrolou em uma bola, enrolada em uma toalha. Seus seios doíam, seu estômago parecia como se estivesse pegando fogo, mas ela ainda estava congelando. Malditos lobisomens, eu vou sobreviver a isso. Ela ouviu alguém entrar na sala quando o chão rangeu e ela virou a cabeça. Kat ficou ao lado da cama, parecendo mais calma. Ei! Ei! Amber sussurrou, ainda tremendo. Você parece um inferno. Kat suspirou e seus ombros caíram. Não se preocupe, ok? Você não poderia ter sido exposta a grande parte do sangue de Mary. Estamos muito longe para qualquer um dos outros homens sentir seu cheiro. Então, tudo o que você precisa fazer é passar por isso. Ele saiu da casa uma vez depois de me dar sangue quando eu o irritei. Ele queria me ensinar uma lição. Ele não é tão ruim assim que você o conheça. Mas ele tem um temperamento. Pode parecer que você vai morrer, mas prometo que vai passar. Kat puxou a coberta sobre Amber, colocando-a dentro. Dê uma noite e você ficará boa como nova. Ela afastou um pouco do cabelo molhado de Amber do rosto. Então, você deve entrar naquele seu carro chique e dar a fora daqui. Salve-se. Parte de mim sempre te invejou. Amber rolou em sua direção. Por quê? Você saiu dessa cidade de merda e se afastou dos nossos pais. Você não acha que eu também sonhei com isso? Apenas cerca de 1000 vezes. Eu simplesmente não poderia deixar Bea. Tati afastou mais cabelo do rosto. Eu lembro quão ruim era para você. Papai costumava bater em você e dizer que você era um demônio. Ele foi quem colocou uma cunha entre nós como irmãs. Ele nos encorajou a não nos aproximar de você. Então venha comigo, vamos tentar de novo. Katia afastou a mão e se endireitou. Não, eu vi você no banheiro. Você foi embora porque teve seu coração partido. Fico para manter o meu inteiro. Certo ou errado, eu amo Mer. Então pelo menos deixe-me levar Bea comigo. Ela realmente ama Hollywood. Kat deu de ombros. Se você a conhecesse, você saberia disso, Amber. Este lugar a lembra um conto de fadas. Você partiria o coração dela se a levasse embora. Ela está morando em uma cidade com lobisomens. Ela lê todos os livros que fazem parecer mais mágico do que é. Na verdade, eles são como nós, apenas tentando sobreviver. Alguns são bons, a maioria são idiotas, mas ela não vê dessa maneira. Ela gosta da fantasia e definitivamente não quer ir embora. Fazer ela te dizer não a machucaria. E você pode pensar que sou uma puta, mas meu coração não aguenta ver isso depois de perder minha mãe. Vou trabalhar em algo para que ela esteja segura. Eu sempre faço. Amber observou Kat sair da sala, seguida em direção ao seu próprio quarto. Ela se curvou de lado e lutou contra as lágrimas. Sua pele estava fria, mas ela estava queimando por dentro. Seu clitóris começou a latejar, como se tivesse um batimento cardíaco. O momento não poderia ser mais fantástico. Exatamente com quanta merda a vida esperava que ela lidasse essa semana. Sua mãe morreu, ver seu ex-amor de sua vida e lidar com o drama da irmã não foi suficiente? Alguma coisa estranha de sangue de lobisomem tinha que ser adicionada à lista? Malditos lobisomens, ela murmurou. Capítulo 4. Desmond passou os dedos sobre um de seus ternos, mas se virou abrindo o segundo armário em seu quarto. Ele tinha ido para uma longa corrida, mas não havia feito nada para acalmar o lobo dentro dele. Ele não podia vestir uma gravata quando se sentia tão selvagem. Sua Ames estava de volta, e ela não queria nada com ele. O olhar de traição em seus olhos cinzentos o assombrava. Ele vestia jeans e camiseta e tentava ignorar a mágoa que a expressão dela causara. Ainda sentindo-se selvagem, ele decidiu procurar comida, já que não podia pedir ajuda a Amber com sua verdadeira fome.
Ele saiu do quarto e desceu as escadas para a cozinha, ignorando todos os que ele passava na casa do bando. Ele bateu as coisas ao redor quando esquentava algumas sobras. Quem é a mulher de ontem à noite de quem todos estão falando? Desmond apagou as chamas debaixo da panela e jogou o jantar em um prato. Então ele olhou para o amigo, mantendo o olhar de Jess por um longo momento antes de suspirar e admitir: Amber está de volta. Jess olhou para ele em um silêncio atordoado. Depois caminhou até a geladeira e abriu. Ele pegou 2 cervejas e sacudiu a cabeça para a mesa antes de finalmente falar. Sente-se, Jess. Ele sentou-se e abriu as 2 tampas, colocando uma garrafa na frente do assento vazio ao lado dele. A única Amber que faria você perder sua merda na frente do bando é a sua Amber. Isso é importante. Como ela soube como encontrá-lo no T-Barnes? Você nunca está lá com tanta frequência. E por que ela escolheu agora para voltar? Ela correu para algum lobo e perguntou sobre você? Ela não estava lá me procurando. E quem diabos vai saber sobre os Nightwind fora do norte da Califórnia? Somos pequenos por uma razão. Desmond reconheceu que estava rosnando. Katy Baker estava lá com Mer. Adivinha quem é a irmã mais velha dela? Jess olhou para ele com os olhos arregalados. Nem fodendo. Mesma mãe, pais diferentes. Conversei com Mer tarde da noite passada e ele me informou. Quando eu era filhote, sempre encontrava Amber na floresta para que ninguém nos visse juntos. Não me atrevi a seguir o cheiro dela de volta para casa e correr o risco de atrair outros lobos para seu território. Eu vislumbrei o padrasto de vez em quando, à distância, mas ele se mudou antes de Katy começar a namorar Mer. Eu o teria conectado com a família, caso contrário, porque você não sabia. Você foi quem a levou para casa naquele dia. Você esteve na casa de Katy para verificar Bea. Amber enlouqueceu bastante quando eu a encarreguei para fora de nosso território e se recusou a me deixar levá-la para todo o caminho de casa. Eu nunca soube lidar com mulheres que choravam, especialmente não na cidade. Ela também estava me xingando e ameaçando me matar se eu não a deixasse ir. Eu acho que ela assumiu que você dar ela para mim era real e que eu poderia tentar foder com ela. Eu tentei acalmá-la, tentei explicar, mas ela não aceitou. Eu a coloquei no chão e fiz prometer voltar para casa e ela fugiu. Andei um pouco para ter certeza de que ela não tentaria voltar atrás, mas nunca mais a vi. Albert fudido, bastardo, está morto e eu ainda não consigo parar de odiá-lo. Des completou. Ele estragou muito nossas vidas. Você odeia ele? Tente ser eu por um dia. Eu pensei que ele estar morto poderia diminuir minha raiva, mas não. Se eu tivesse feito isso, não haveria um corpo para enterrar. Jess tomou um longo gole de cerveja, completando sem desculpas pela confissão. Desmond olhou para ele preocupado. Espero que você não diga isso para nossos lobos. Eu entendo, mas ele era o seu pai. E esta é a porra da era moderna. Nós não comemos lobos que matamos. Isso é um pouco demais. Temos que concordar em discordar. Ainda estou chateado com o túmulo. Jess tomou outro gole de cerveja. De qualquer forma, a mãe de Katy está morrendo e Amber voltou. Faz sentido. O que é agora? Eu o aviso quando descobrir. Desmond sentou-se e pousou o prato com um baque. Quem diabos ele era para dar a merda ao Jess sobre qualquer coisa esta semana? Acho que eu sou o assunto do bando. Eu perdi a cabeça quando percebi que Mer a tinha presa no chão. Eu já estava puto que ele estava fazendo isso com uma mulher.
Eu poderia tê-lo matado se Amber não estivesse deitada assistindo. Não queria que ela me visse assim. Por que você está aqui e não com ela? Eu te conheço bem, Des. Você nunca a superou. A mãe dela está morrendo e ela não quer nada comigo. O que eu deveria fazer? Você disse a ela que não fodeu milha? Que ela foi forçada a entrar nessa merda pelo seu pai? Pelo meu pai? Que vocês dois se recusaram a produzir um filhote que ele pudesse criar para ser o filho que ele sempre quis? Porque com certeza eu não fui. Ele me dizia que eu era uma grande decepção o tempo todo. Ele sempre certificou de que eu soubesse. Amber não estava exatamente com vontade de ouvir. Ela só queria se afastar de mim e deixou bem claro que tínhamos terminado antes dela ir. Desde quando isso te impede? Você é Desmond Nightwind. Jess sorriu. Você assumiu o bando roubado de seu pai quando tinha 16 anos e o segurou o tempo todo. Ninguém mais fez isso antes. Fizemos isso juntos, Jess. O sorriso de seu melhor amigo vacilou. Eu moveria o céu e o inferno se achasse que traria Marcy de volta para mim. Sua Amos está viva, Des. Ela não está perdida para sempre. Eu faria qualquer coisa para estar no seu lugar agora. Eu com certeza não ficaria de mau humor pela casa da Matilde. Eu estaria rastreando minha companheira para recuperá-la. Você pode passar o resto de sua vida com ela. Eu nunca vou ter isso. Só espero que exista uma vida após a morte de Mercy e esteja lá esperando por mim. Isso partiu o coração de Desmond. Eu sinto muito. Você não matou Mercy, você destruiu o bastardo que o fez isso. Você matou 3 dos executores de Albert sozinho e só tinha 16 anos. Uma parte de Desmond sentiu pena pelo túmulo de Albert, não merecido em lugar de descanso em uma lápide. Ele tinha um exemplo a dar para os outros lobos, mas isso não ajudou Jess, com o lobo furioso e enlutado e que perdeu sua companheira antes que ela fosse totalmente dele. Você a vingou, Jess. Meu pai era um pedaço de merda que fez nós dois perdermos nossas companheiras porque ele desprezava os humanos. Ele costumava chamá-los de ovelhas, lembra? As palavras soavam amargas na língua de Jess, cheias de ódio por um homem morto. Ele balançou a cabeça e olhou para Desmond. Como aquela merda queimada que você acabou de cozinhar e vá atrás de Amber. Ela está viva, cara. Não a perca pela segunda vez. A voz de Desmond falhou quando ele admitiu. Ela me odeia. E daí? Ela está na cidade. Não a deixe fugir. Você pode lembrá-la por que ela costumava te amar. Diga a ela a verdade sobre Milha. Provavelmente seria o começo do sucesso. Não quero machucá-la mais e sei que parte do nosso bando não vai aceitar com facilidade se eu pegar uma companheira humana. Não é mais apenas o que eu quero. Assumi a responsabilidade por todos e jurei sempre colocar suas necessidades em primeiro lugar. E você está fazendo um trabalho fantástico. Seu pai segurava esse bando com uma companheira que costumava ser humana, e o bando estava feliz. Você também pode. Sim, veja como isso acabou. Meu pai sempre foi louco dessa. Eu sei disso melhor do que você. Eu acho que ele odiava humanos porque sua mãe escolheu seu pai ao invés dele. Albert a amava, se você pode chamar obsessão doentia de amor. Ele reivindicou minha mãe uma semana depois que seus pais se acasalaram. Ele queria tudo o que seu pai tinha. É por isso que nascemos tão perto. Nisso, Nightwind tinha a mulher que Albert queria. Então, meu pai levou uma mulher que muitos consideravam ainda mais bonita que sua mãe. Seu pai estava falando sobre ter um filho, então Albert engravidou minha mãe de mim. Ele levou anos para convencer alguns lobos a ajudá-la a matar seu pai. Ele não conseguiu fazer isso sozinho. Albert abusou e rasgou este bando.
Você é o último alfa. É um ótimo alfa, Desmond. Você seria ainda melhor com a mulher que ama ao seu lado. O telefone de Desmond tocou e ele o tirou do bolso de trás, olhou para a tela e aceitou. O que há de errado, Katy? Mamãe morreu. Sinto muito. Desmond sentiu uma dor no peito, não apenas por Amber, mas pelas 3 irmãs. Eu sei quão difícil é perder um pai. Estou aqui para ajudar, como se fosse para um dos meus próprios lobos. Falando nisso, Mer veio. Ele ficou tenso. Você está bem? Ele começou alguma merda? Não, quero dizer, brigamos, mas isso é normal. Só que desta vez eu bati nele algumas vezes. Ele bateu em você de volta? Des o mataria se ele tivesse. Ele alertou Mer sobre isso muitas vezes. Lobisomens eram muito mais fortes que humanos. O pai de Mer tinha sido fortemente controlado por Albert e Mer sofreu quando era um filhote, da mesma maneira que Jess. Ambos foram espancados e abusados mentalmente por não corresponderem a expectativas ridículas, mas Mer não lidava com isso tão bem quanto Jess. Desmond tentou salvá-lo, torná-lo um lobo decente, mas ele não confiava em Mer para não estragar tudo. Não, claro que não, ele nunca me machuca de verdade. Katy interrompeu seus pensamentos. O problema é que Amber não entende como é comigo e Mer. Ela se envolveu. Desmond levantou tão rápido que sua cadeira caiu do chão. A raiva disparou atrás dele. Ele a machucou? Não, Katy respondeu rapidamente. Acho que quebrei o nariz de Mer. Amber atacou por trás, sem entender que às vezes a nossa conversa são preliminares. Eu tenho que mostrar a ele que posso enfrentá-lo quando ele se torna muito controlador. E isso o excita. Então ele estava sangrando e Amber meio que tropeçou nele ou algo assim. Ele acidentalmente caiu sobre ela e ela ficou coberta de sangue. Porra! Sim, ela teve um problema na boca e no nariz. Provavelmente os olhos dela também. Ele estava ligado, como eu disse. Bea colocou Amber na cama, mas ela está com febre e sede de sangue. A culpa é minha, eu juro que foi um acidente. Mer foi embora no segundo que pôde. Ele não a machucou. Foi eu quem a fez sangrar e foi ela que entrou no quarto e atacou. Estou a caminho. Não machuque Mer. Só estou ligando porque ela é minha irmã e sei que você tem um passado com ela. Eu pensei que você gostaria de ajudá-la se ela tivesse no seu. Estarei aí em alguns minutos. Ele encerrou a ligação e enfiou o telefone de volta no bolso. Jess se levantou. Eu ouvi. Quer que eu me encontre com ela? Não. Vou pegar a versão de Amber primeiro. Katy mentiria por ele. Não, mas não quero assumir que ela mentiu. Eu preciso ir. Vá para Amber. Eu vou lidar com tudo aqui. Estou pegando sua moto. Jess desprendeu suas chaves. Reivindique sua companheira dessa. Não, eu não vou deixar isso ir tão longe. Ele balançou a cabeça, mesmo que o lobo nele uivasse em protesto. Eu nunca poderia amarrá-la a mim sem dizer a ela primeiro. É uma lei por uma razão. Além disso, ela me odiaria por isso mais tarde. Funcionou com Jason. Brandy é muito mais submissa. Amber teve uma vida difícil crescendo e consideraria uma traição que ela nunca poderia perdoar se eu mordesse ela. Ela sabe o que isso significa. Bem, ela precisa de você agora. Jess deu de ombro. Então, eu faria valer a pena, grande lobo. Jess jogou as chaves, aí Desmond não as pegou habilmente. Ele saiu correndo da cozinha pela porta dos fundos e encontrou a motocicleta de Jess estacionada atrás de alguns carros na longa estrada. Ele subiu e empurrou a chave. O motor vibrou para a vida, então as coxas um segundo depois. Amber precisava dele e ela estava com sede de sangue. Ele estaria lá para ela e conseguir que ela passasse por isso. Um pouco de culpa veio à tona quando seu pau endureceu. Ele não queria estar duro por ela.
sabendo que ela provavelmente estava infeliz por estar no cio, mas ele estava. Ele acelerou todo o caminho até a casa velha da floresta. Ele esteve lá 2 vezes para falar com Katy e sua irmã sobre Mel. O carro prateado era o que Amber estava dirigindo quando ela saiu do The Bars na noite anterior. Ele estacionou ao lado, desligou o motor da motocicleta de Jazz e subiu apressadamente os degraus da frente. Katy abriu a porta antes que ele pudesse bater. Não foi culpa de Mer. E eu te liguei, não liguei? Eu não faria isso se ele tivesse feito algo ruim. Foda-se, Mer. Desmond não dava a mínima para ele naquele momento. Ele passou por Katy e inalou. Ele capturou o perfume de Amber imediatamente e todos os músculos do seu corpo se apertaram com a necessidade. Ele teve que morder a parte interna da bochecha para não rosnar. Ainda assim, sua voz era baixa quando ele falou a Katy. Vá a algum lugar e leve Bea com você. Esta é a minha casa. Ele a olhou sabendo que ela entendia o que o perfume de Amber estava fazendo com ele. Bem, acho que tenho $10 para que possamos tomar um sorvete na cidade ou algo assim. Desmond puxou a carteira e tirou algumas notas de 20. Coma comida de verdade e não se apresse. Sinto muito por sua mãe, Katy. Ele quase esqueceu essa parte. Eu preciso cuidar de Amber agora. Katy aceitou o dinheiro e levantou o olhar. Não o machuque. O divórcio dela foi horrível. Ela já lidou com um cara que a ferrou. Desmond teve que trancar os joelhos. Ela foi casada? Merda. Eu vou pegar Bea e ir embora. Katy fugiu para a cozinha. Desmond cerrou os dentes. Podia ser pior. Pelo menos Amber não era mais casada. Ele seguiu o cheiro dela por um corredor estreito até uma porta aberta. Ela estava deitada em uma cama pequena, seu corpo esbelto, enrolado em uma bola, embaixo de um edredom velho, e as costas para ele. Ele entrou e silenciosamente fechou a porta. Um olhar para trás na maçaneta o irritou. Não havia uma trava nela, e isso o aterrorizava porque ele não queria saber do que seria capaz o outro lobo tentasse arrombar. Amber o fez se sentir perigoso, e ele queria preferido tê-la em um lugar onde ele sentisse que ela estava protegida. Em vez disso, ele se curvou, arrancando os sapatos e as meias. Um gemido baixo veio de Amber. Ele podia detectar o leve cheiro de dor que enchia a sala. A sede de sangue podia doer se alguém tentasse combater o impulso de seus corpos. Ela, obviamente, estava tentando, o que não o surpreendeu. Ela não tinha como saber o que fazer. Ele tirou a camisa pela cabeça e desabotou o jeans, empurrando-o para baixo. Sua cueca foi a seguida. Ele hesitou, sabendo que os humanos provavelmente não estavam acostumados a lobisomens nos rastejando na cama com eles para ajudar com seu calor de sangue. Uma fêmea lobo simplesmente aceitaria ajuda. Desmond curvou-se e tirou a carteira das roupas abandonadas. Ele abriu e tirou um rolo de 3 preservativos que sempre guardava lá. Então ele se aproximou, agachou-se ao lado da cama e colocou os preservativos no chão. Ams. Ela pulou assustada, depois virou a cabeça, lágrimas brilhavam em seus olhos cinzentos e ela encarou com um olhar de febril. Oi. Desmond estendeu a mão e afastou um pouco de cabelo loiro e úmido do rosto, vendo sua testa cheia de suor. Katy me ligou. Ele sussurrou. Ela me contou o que aconteceu. Uau, ela realmente está chateada comigo. Ela disse que você entrou em uma briga entre ela e Mer. Ele sangrou em você. Então você veio ver minha miséria? Não, nunca. Eu vim para ajudá-lo. Ela rolou um pouco em sua direção e quebrou o contato visual, encarando o peito dele. Os olhos claros dela se regalaram. Eu sei que você está sofrendo agora. Um calor não planejado pode ser muito doloroso sem um parceiro. É isso que os lobos machos podem fazer quando você é exposto ao sangue deles. Na verdade, é ilegal em nossos mundos forçar nosso sangue em mulheres, mas Katy disse que foi um acidente. Ela se atrapalhou com as cobertas para libertar os braços e estendeu a mão para ele.
Ele ficou parado enquanto ela levemente roçava os dedos contra o peito dele. Ele abaixou o queixo, observando-a traçar tatuagens sobre seu coração. Parece exatamente o lobo que eu esculpi para você. Eu fiz disso nosso símbolo de matilha. Ele levantou o suficiente para que ela visse mais seu peito, mas não revelou que havia tirado completamente suas roupas. A palavra Nightwind foi escrita sobre o lobo. Você pode ter me deixado, mas eu sempre mantive você comigo. Amber reagiu como se a pele dele queimasse, puxando a mão dela de volta. Não faça isso comigo, Dessa. Fazer o quê? Eu me sinto uma merda. Ela apertou a mão dela. Apenas me deixe em paz. Eu não posso lutar com você agora. Então não lute. Deixe-me ajudá-la. Katy ligou para você para ela se vingar de mim. Missão cumprida. Ela está preocupada com você. Certo. Amber fechou os olhos e virou o rosto. Ela acha que vim destruir sua vida e roubar a Bea dela. Eu não sabia que Rich começaria a bater nelas depois que eu saísse. Elas eram as únicas duas pessoas que eu já vi ele dar a mínima. Ela respirou fundo e se contorceu sob as suas cobertas. Merda. Pare de lutar contra o seu corpo. Está deixando você ansioso. Tente relaxar. Estou queimando por dentro, mas estou com tanto frio. Talvez eu esteja com gripe. Ele já teve o suficiente. Falar não ajudaria. Ações faziam. Ele agarrou o edredom com as duas mãos e a levantou, revelando que ela usava apenas uma toalha úmida em volta do corpo. Não admira isso, tem que ir. Ela lutou um pouco, tentando fugir, mas a cama não era grande, e o outro lado a prendeu contra a parede. Ele pegou a toalha e a arrancou dela, jogando-a no chão atrás dela. Ele se levantou, subiu no colchão e ela e puxou Amber para mais perto. Ela ficou rígida em choque. Você está nu? Ele ignorou o pânico na voz dela quando a virou para encará-lo. Aconchegue-se em mim, vou aquecer sua pele. Isso te excita? Ela deu a ele um olhar sujo. Você está me cutucando na coxa. Você me cita, você sempre fez, e eu não vou me desculpar por isso. Ele a ajustou novamente. Ela não estava em condições de lutar, enquanto fez fracas tentativas de afastá-lo. Ele caiu em cima dela, certificando-se de não a esmagar seu corpo. Enrole em volta de mim. Ela hesitou. Você quer se aquecer e parar de doer na face? Ela o abraçou em volta do pescoço, depois abriu as coxas e as enrolou na cintura dele. Ela abraçou a parte de trás das pernas dele com as panturrilhas. Você também está com febre? Eu sou mais quente que você, todos os shifters são. Você pode confiar em mim, Amos. Não, não tanto quanto eu posso tirar você de cima de mim. Ele riu e capturou o rosto dela com as mãos. Então, ela não teve escolha a não ser olhar para ele, junto suas bocas. Aí está essa fraqueza que eu perdi tanto. Eu não vou te machucar. Você quer dizer de novo? Isso matou seu humor. Eu não toquei em Milha. Fui para a floresta com ela, mas foi tudo o que fiz. Ela não queria ter um bebê comigo. Seu tio ordenou que ela o fizesse. Quando estávamos sozinhos, eu disse a ela que preferia morrer a engravidá-la, e ela disse que tínhamos isso em comum. Mentimos para Albert jurando que tínhamos fugido, mas isso nunca aconteceu. Ela fugiu para outro bando antes de seu próximo ciclo de calor, para que ele não pudesse ordenar que ela tentasse novamente. Ela se foi? Ela voltou depois que Albert foi morto. Ela casalou com o lobo que amava, e eles têm 4 filhos. O tio dela o proibiu de acasalar quando ele estava vivo, porque ela se apaixonou por alguém que ele não aprovava.
Chega, ela estremeceu debaixo dele. Não sei se você está me dizendo a verdade ou não. Eu não mentiria para você, anjo. Não me chame assim. Eu não te conheço mais, Dez. Não tenho certeza se alguma vez te conheci. Eu não tenho filhotes. Pergunte às suas irmãs se você não acredita em mim. Millie estava no cio. Se eu tivesse fodido aquela noite, provavelmente teria um. Desma acariciou seu braço enquanto tentava manter o rosnado desumano fora de sua voz, porque ela cheirava a puro sexo. Deixe-me ajudá-la. Você está na verdade. Estou mais quente. Ainda me sinto uma merda, mas não estou tremendo. Não vai melhorar até encontrar uma saída. Você está sofrendo de sede de sangue e é uma agonia sem um parceiro. O que isso significa? Eu não quero matar alguém. Apenas o pensamento de me levantar e tentar andar me faz querer chorar. Me dói tudo. Eu posso fazer melhor. Você confia em mim? Ele procurou seus lindos olhos, esperando que ela concordasse. Ela não precisava convencê-la, mas assentiu. Apenas siga seus instintos e não lute contra eles. Ele fechou os olhos e fez a última coisa que sempre quis. Ele beijou sua âmace. Ela tinha uma boca macia e ofegou, abrindo-se para ele. Ele se aproveitou disso e passou a língua entre os seus lábios. Ele esperou que ela tentasse se afastar, mas Amber o surpreendeu quando o beijou de volta faminto. A onda de desejo quase o cegou. Ele rosnou quando sentiu seus seios pequenos e firmes pressionando contra seu peito. Ela cravou as unhas na pele dele, puxando-o para mais perto. Ela até arqueou as costas, esfregando freneticamente a buceta contra a parte inferior do estômago dele, deixando-o quase selvagem, de luxúria. Ele disse a ela para não lutar contra seus instintos e seu anjo ouviu. Ele voltou ao seu rosto e passou a mão pelo lado. Ela para segurar sua bunda. Ela tinha uma ótima, que encheu perfeitamente a palma da mão. Amber passou a mão pelos ombros e segurou o cabelo na nuca, como se tivesse medo de que ele parasse de beijá-la. O inferno ainda não congelou. Ela passou a outra mão pelo braço dele e tentou balançar os dedos entre o estômago. Ela gemeu contra a língua dele, beijando com um frenesi que combinava com o dele. Ele levantou os quadris um pouco para permitir que ela alcançasse sua buceta, assumindo que ela queria esfregar seu clitóris. A maioria das mulheres ficavam irracionais devido ao prazer quando consumidas pelo desejo de sangue. Ela se desviou para encontrar seu eixo duro, e ele gemeu quando ela envolveu os dedos em torno dele. Ela tentou puxá-lo em direção à sua buceta, resistindo um pouco para aproximá-los, já que seus corpos não estavam bem alinhados. Ele ignorou e puxou o puxão no cabelo quando virou a cabeça o suficiente para libertar sua boca. Preservativos primeiro. 10. Agora isso dói. Ele abriu os olhos e olhou nos dela, percebendo que, no momento em que ele cedeu à sede de sangue, ela o consumiu. Um segundo, eu trouxe camisinhas. Ele tentou se inclinar um pouco para a esquerda para alcançar onde havia deixado no chão. Ela puxou violentamente o cabelo dele para mantê-lo no lugar e ergueu a cabeça, indo em direção à garganta dele, como se fosse uma de sua espécie. Ele gemeu quando ela o mordeu. Não foi duro o suficiente para romper a pele, mas a boca quente e úmida e os dentes causaram um número nele. Seu pau estava duro como uma pedra, e suas bolas doíam de tal ponto que ele mal conseguiu pensar direito. Ele queria estar dentro dela, tanto quanto ela o queria lá. Preservativos, ele rosnou, tentando lembrar aos dois que eles precisavam de um. Está tudo bem, ela ofegou. Deixa comigo.
Era quase impensável pensar que, com o cheiro de sua estação, enchendo seu nariz, tinha ficado tão espesso na pequena sala que ele podia quase provar o quão molhada e necessitada ela se tornara. A barriga dele, onde ela ainda esfregava sua boceta, era prova suficiente de que ela estava pronta para levá-lo. Amber o mordeu com mais força e acariciou seu eixo, resistindo sob ele com um desespero ganancioso que estava forçando seu lobo à superfície, quer Desmond o quisesse lá ou não. Ele abaixou os quadris, prendendo o braço dela entre eles e deixando seu peso assentar sobre ela na tentativa de imobilizá-la. Ela era surpreendentemente forte para uma humana, provavelmente pelo sede de sangue. Ele se inclinou para a esquerda novamente, mas Amber se agarrou a ele. Então, ela se virou com ele quando ele alcançou cegamente o lado da cama, tentando encontrar os malditos pacotes. A mudança de seus corpos a libertou de estar completamente abaixo dele, e ela soltou o cabelo dele para prender o braço em volta dos ombros dele. Alarqueou os quadris, no momento em que ele roçou o rolo de preservativo com os dedos. Ele não conseguiu segurá-los desde que deslizaram no piso de madeira. Ele correu mais para a esquerda e Amber apertou, guiando a coroa de seu eixo até sua buceta. Ele congelou, fechando os olhos enquanto ela revirava os quadris. Foda-se, ele rosnou. Ela estava molhada e quente. Foi uma tortura quando ela ajustou o pau dele um pouco e tentou usar o aperto em torno de seus quadris para puxá-lo para mais perto com as pernas. Ela era pequena, apertada, mas tão pronta para levá-lo. Ela ofegou alto e revirou os quadris novamente, ainda segurando o pau dele, tentando guiá-lo para dentro dela. Preservativo, ele saiu de novo. 10, eu entendi. Eu tomo injeção. Não posso engravidar. Ela mordeu novamente, gemendo seu nome contra sua pele. Por favor. Ele não tinha 100% de certeza de que o controle de natalidade funcionaria, mas seu aperto na besta escorregou e ele levantou o braço, apoiando o cotovelo na cama, empurrando o corpo para a direita, centralizando-se nela. Deixe-me ir, ele ordenou. Foda-se, ele não queria um pedaço estúpido de látex entre eles, quando finalmente levava sua companheira. Fazia tanto tempo, precisando dela, desesperadamente. Ela soltou seu eixo e puxou a mão entre eles, tateando sua bunda. Ela empurrou para a frente devagar e jogou a cabeça para trás quando afundava seu pau nos limites apertados de sua âmace. Seu lobo ficou louco e ele quase uivou. Eles estavam intimamente unidos, do jeito que ele sempre se fantasiou, e era melhor do que ele jamais imaginou 1000 vezes. Amber gemeu e resistiu debaixo dele. Ele disse a ela para seguir seu instinto. Então ele fez o mesmo. Ele a prendeu com força e começou a empurrar, fodendo sua companheira com força e rapidez. Tudo dentro de Desmond exigia que ele fizesse Amber dele e mostrasse a ela que ela lhe pertencia. Seus gritos e gemidos agudos o ajudaram a descobrir exatamente o que mais agradava. Cada impulso forte a empurrou para mais perto, e ela chegou ao clímax rapidamente, seu corpo tenso sob o dele, com um suspiro trêmulo de êxtase. Ela se agarrou a ele com mais força, suas unhas cravando nos ombros dele, seus músculos vaginais apertando seu pau com tanta força que ele não conseguiu se segurar. Ele também veio, violentamente. Uma avalanche de prazer que fez seus dentes crescerem mais. Mas Desmond ainda estava em algum lugar. Ele virou a cabeça em vez de mordê-la, mesmo que todo nele estivesse gritando para ele finalmente amarrar Amber para sempre. Capítulo 5. Amber se agarrou a Desmond, até que sua respiração diminuiu.
Ela manteve os olhos fechados, com o rosto enterrado contra a garganta dele. Eles acabaram de fazer sexo, e isso a surpreendeu. Partes de seu corpo debaixo do umbigo também pareciam estar em curto-circuito. Da melhor maneira. Eles estavam praticamente engessados juntos, com ela envolvida em torno de seu grande corpo, e seu pau ainda dentro dela. Ela sempre se perguntou como seria o sexo entre eles. Agora ela sabia. Desmond parecia determinado a destruí-la. Vê-lo novamente já foi difícil o suficiente. Tudo o que ela queria era deixar a cidade antes que ela pudesse se fazer de boba pela segunda vez. Já tinha sido difícil o suficiente pegar os pedaços de seu coração partido da última vez que Desmond a machucou. Ela trabalhou duro para seguir em frente. Casou-se com Jeff e depois sobreviveu a um divórcio feio. Desmond a fez sentir mais em uma noite do que Jeff durante todo o curso de seu casamento. E isso não era só com o coração dela, também agora ele mostrou que ela também podia fazer isso com o seu corpo. Ele ajustou seu peso sobre ela um pouco enquanto deslizava os dedos sobre os cabelos dela. Ele deu um puxão gentil, mas ela se recusou a se mover. Ele podia querer conversar, mas ela não tinha nada a dizer. Ainda não. Anjo, ele murmurou. Você está bem? Eu fui muito duro? Ela balançou a cabeça. Olhe para mim. Não. Ele tentou levantar a parte superior do corpo da dela, mas ela o abraçou. Ele rapidamente parou de ficar e ficou parado. O que há de errado? Apenas me abrace e desce. Eu não vou. Eu vou. Eu nunca vou deixar você ir, Amos. Você é minha para sempre. Era disso que ela tinha medo. Ele a prendeu no colchão velho e parecia tão certo estar debaixo dele, como se ela pertencesse a ele. Essa era a pior coisa de todas. A diferença entre eles eram ainda mais graves do que antes. Ela costumava sonhar que eles viveriam uma vida feliz juntos, mas a vida com Jeff havia lhe ensinado o lado ruim de estar com um homem em uma posição poderosa. Isso tinha com muitas responsabilidade e desvantagem. Você lidera seu bando agora, certo? Sim. Albert nunca pode ficar entre nós novamente. Quantas pessoas dependem de você? Ele não respondeu imediatamente. Não importa. Eu era casada. Eu ouvi. Seu corpo inteiro enrijeceu sobre ela. Você está divorciada agora, certo? Ela quase se encolheu ouvindo o tom áspero dele. Sim, ele era advogado, possuía uma própria firma e era muito rico. Ele lutou comigo com unhas e dentes depois que eu o deixei. Ele não queria te perder, ninguém iria querer isso. Não foi isso, foi sobre o dinheiro. Eu não iria embora sem um centavo. Eu aguentei muita merda nos anos em que fomos casados. E eu merecia alguma recompensa. Eu exigi um quarto de seus patrimônios líquidos. Ele podia manter todos os bens e casas comerciais, mas eu queria um acordo em dinheiro. Eu lutei com ele para conseguir isso. Por que você está me dizendo isso? Desmond puxou os cabelos lentamente mais uma vez. Você vai me olhar? Não, ainda não. É melhor que eu disser isso enquanto não consigo ver seu rosto. Eu peguei um banco de trás no mundo de Jeff. Ele tinha que precisar dos clientes e a vida era sempre uma produção. Você sabe, com um show. Eu sempre tinha que agir como se estivesse feliz, mesmo quando não estava. Eu tinha que me vestir de uma certa maneira, fazer o papel de esposa dedicada. Ele acabou fazendo muitas coisas que me machucaram. Quando eu confrontei, ele disse que certos comportamentos eram esperados dele. Sempre há um preço a pagar quando você está com alguém em uma posição poderosa. Desmond não disse nada. Ela tentou descobrir como expressar seu ponto de vista. Eu não posso estar com você, Des. Eu nunca vou passar por isso de novo.
Não sei o que isso vai me custar, mas tenho certeza de que é demais. Eu já estou acima de meus limites de dor, de sofrimento e sobrevivi. Eu não sou seu ex. Ela respirou fundo e soltou o ar, finalmente puxando o rosto para trás e virando a cabeça. Ela olhou nos lindos olhos azuis. Você disse que não precisa dormir com mulheres que querem se acasalar com seus homens, mas que outras coisas dolorosas vou enfrentar? Eu não sou como você. Eu sei que o seu tipo não pensa muito bem dos humanos. Nós somos ovelhas. Albert pensava assim. Eu não. Você sabe que não. E as pessoas que você lidera, quem disse que eles não vão me odiar? Eles não vão. Um dos meus executores acabou de tomar uma companheira humana e eles estão muito felizes. Ela não quer que ele a mude, mas nossa Matilda aceita Brandy como ela é. Com quantas mulheres você vai dormir para manter as aparências ou o que for? O quê? Seus olhos se arregalaram, fazendo parecer verdadeiramente horrorizado. Nenhuma? Besteira, você é poderoso se você está controlando o seu bando. Meu ex mantinha amantes. Ele me disse que eu deveria ter esperado por isso. Homens poderosos precisam delas para impressionar os outros. E não vamos nem falar sobre o que aconteceu com T. Barnes com Merce. Eu não sou seu ex. Ele lembrou mais uma vez. Aquele bastardo traiu você? Ele engravidou uma delas. Foi assim que eu descobri. Um oficial de justiça apareceu em nossa casa durante um jantar. O cara afirmou porque Jeff estava sendo processado. Alto o suficiente para que todos pudessem ouvir. Caso contrário, eu provavelmente não teria descoberto que era para estabelecer paternidade. Ele largou a amante quando ela se recusou a fazer um aborto. Então ela foi atrás dele para apoiar a criança. Com que tipo de idiota você casou? Com um grande. Ela ajustou os braços, segurando levemente as curvas dos ombros de Desmond. Eu não sabia com que ele daria quando me casei com Jeff. Eu era ingênua e estúpida. Qual o preço de estar com você, Des? Nós ficamos juntos e felizes. Toda a raiva escapou de suas feições. Eu nunca machucaria você, anjo. Ela balançou a cabeça. Somos muito diferentes. Você sempre soube o que eu sou. Na verdade, você nunca respondeu muito sobre isso. Não sei nada sobre sua cultura, além do que ela está extremamente estragada. Ainda tenho pesadelos com o seu 16º aniversário. Eu também. Ele se encolheu como se falar sobre isso o machucasse. As coisas estão diferentes agora. Não é perfeito, mas estou trabalhando nisso. Albert realmente estragou meu bando. Ele machucou muitos de nós torcendo as regras, como a coisa do acasalamento. Ele disse que era uma tradição antiga o alfa levar a fêmea primeiro, mas ele só queria foder com todas as mulheres que pudesse. Ele usava qualquer desculpa que pudesse encontrar. Ele não tinha uma companheira. Ele teve por 8 anos, mas ela sofreu um grave acidente de carro. Albert a encontrou. Ela perdeu o controle na chuva e bateu a frente em uma pedra. Os lobos são fortes, e nós nos curamos de muitas coisas que os humanos não podem sobreviver. É uma coisa boa também, porque é impossível levar nossa espécie a um hospital. O jeito que o nosso sangue trabalha não está certo, sabe? Enfim, Albert havia matado o nosso único médico na Matilda em um ataque de fúria. Os ferimentos dela foram muito graves para curar por conta própria, e ela morreu. Depois disso, ele tentou pegar qualquer mulher que achasse atraente. Estou feliz que ele está morto, ela admitiu. Talvez ele não apareça mais nos meus pesadelos agora que eu sei disso. Eu o mataria novamente se isso desfizesse o que ele fez conosco. Desmond sussurrou, sua voz mais rosnada.
E é melhor que seu ex-marido fique longe. Você era minha, e ele não apenas roubou você de mim, ele te machucou. Eu não sou sua. Eu já te disse que não posso fazer isso. Ela lembrou, mas o impacto foi perdido porque ele ainda estava enterrado dentro dela. Mais ainda, seu pai permanecia duro e grosso. Quando ela tentou se afastar, Amber acabou mordendo o lábio para esconder o gemido, porque ela ainda estava muito sensível ao que a sede de sangue estava fazendo com ela. Deus, Des. Esta noite você é minha, anjo. Desmond empurrou contra ela, fazendo-a sufocar de volta outro gemido. E vou garantir que você saiba que não sou seu ex-marido. Muito foi tirado da minha vida. Eu aprecio o que é meu, mesmo que seja apenas por uma noite. Ele colocou as duas mãos grandes nos pulsos dela. Então, ele a levou com mais força, fazendo-a gritar e arquear dele, porque a luxúria não havia sido aliviada do jeito que ela pensara. De qualquer forma, foi mais intenso quando ele lambeu a linha do pescoço dela e depois mordeu levemente o ombro dela com dentes que pareciam mais afiados do que deveriam ser. Você se sente tão fodidamente bem. Se você concordasse em ser minha companheira, eu gostaria de viver dentro de você assim. Era tão fácil acreditar em Desmond quando ele estava se movendo dentro dela. Ela se viu envolvendo as pernas com mais força ao redor dele, enquanto ele a mantinha presa na cama, forçando-a a sentir a felicidade dos golpes duros e firmes de seu pau. Sua boceta apertou enquanto ela instintivamente lutava por liberação, mesmo que ele tivesse acabado de vir. Ela virou a cabeça, deixando-o lamber e beliscar seu pescoço, seu ombro, sua clavícula. Algumas de suas mordidas de amor à beira de dor, mas de alguma forma isso apenas aumentou o prazer. Eu quero reivindicar você, ele rosnou, desta vez parecendo mais um lobo do que humano. Você não tem ideia do que é preciso para me segurar, Amos. Ela se curvou embaixo dele quando o êxtase a atingiu e gritou quando começou a pulsar através de seu sistema. Era intenso demais para lutar enquanto a envolvia, onda após onda, que parecia ficar mais forte do que diminuir como de costume. Ela jogou a cabeça no travesseiro sem fôlego, perdida na liberação, mas ainda ouviu Desmond soltar um rosnado baixo e animalesco. Seus quadris começaram a bombear contra dela mais forte, mais rápido, até que ele endureceu sobre ela. Era como se seu pau cresceu dentro dela, estendendo seu prazer, mas era difícil dizer quando tudo estava enevoado de felicidade. Quando ele a soltou, ela o abraçou, segurando quando deveria estar empurrando para longe. Tinha sido um ano tão difícil e por muitas noites ela precisava dessa fantasia. Ela queria tocar os sonhos de sua juventude, mesmo que certamente acordasse na manhã seguinte e soubesse que era um erro. Desmond segurou Amber em vez de puxá-la enquanto ela rolava para o lado e se levava com ele. Ele afastou a cabeça dela e o cabelo dela do rosto e estudou suas feições com aquele incrível olhar leve dele. Depois suspirou. Eu não posso consertar tudo. Não posso mudar o passado. E a única coisa que posso fazer é aproveitar você esta noite. A noite toda. Amanhã vamos lidar com o resto. Amber estava começando a perceber que Desmond era o chefe de seu povo por um motivo. O que ele disse fazia sentido. Quando ele falou, uma parte dela queria acreditar nele, mesmo que isso a deixasse aberta a ser machucada novamente. De manhã ela poderia se sentir ser sensata. Hoje à noite, ela só queria aproveitar Desmond e esquecer o resto.